Obrigada.
Oi, Rosana. É normal, né? Tudo bom? Oi, Rosana, boa tarde. Tudo bem? Como é que vai, Rosana? Tudo bem? Boa tarde. Vou ficar distante, posso me Sim, mandar ouvir. com certeza. Como é que você tá? Tá animada? Eu tô aqui, né? Rosana, vamos lá. A gente fez um histórico aí da sua situação, né? Só para a gente acompanhar direitinho, a Renata tem aí, depois você dá uma olhada. Mas nós queríamos ouvi-la. Qual é a sua necessidade, o que você gostaria? Nós vimos o seu requerimento e tal, mas assim, o que você gostaria de nós, quais são as perspectivas para que a gente possa ver um encaminhamento? Então, assim, eu tô aqui, assim, eu gostaria que no pedido anterior fosse, né, atendido, né, porque eu não queria ter chegado no momento que nós estamos aqui. Porque, assim, estou pedindo praticamente, porque, assim, assim, vocês me deixam numa situação totalmente desconfortável, eu solicitar alguma coisa diante da justiça. Principalmente num momento de uma formatura minha que você está querendo comemorar as coisas. Você não está querendo esse tipo de situação. Porque assim, que nem eu falei até para o Renato, até um tempo anterior, eu falei assim, olha, na última vez, assim, ó, eu vou assumir, né, a questão, né, assim, ó, não deu, eu acho que teve falhas da fez sim, né, mas eu vou assumir, e é tanto que eu fiz o empréstimo, né, então assim, eu fiz todo um planejamento diante daquilo que eu tinha em mãos, entendeu? Então assim, depois eu falei para você via e-mail, falei pro Renato Giacomin, então assim, porque eu falei assim, a última vez lá eu ia jubilar, né? Então eu tive que fazer tudo aquilo. E eu não tenho, quando eu fui, assim, eu não tenho nenhum outro mais recurso para poder terminar minha faculdade. E como coisa, minha faculdade iria jubilar o semestre passado. Então, tipo assim, foi a última carta que eu tinha na mão. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Né? Foi esse semestre aí que passou. Né? Então, estou buscando é me informar. Entendeu? E eu não sei o que falar, porque o que eu preciso para mim? A minha pergunta é assim, a questão é o que a faculdade tem para me oferecer e a questão é o que eu vejo, o que eu preciso. Tá. Entendeu? Então vamos lá. Renato, você toma nota, por favor, né, das coisas que a gente está discutindo, para depois você até me notar um histórico dessa conversa nossa, por gentileza. Então a Rosana coloca as questões, né, que ela está pleiteando, que ela precisa de extensão de prazo, tal, qual foi o requerimento que você fez, né? Primeira coisa, viu, Rosana? Se você pleiteou algo em justiça ou escreveu em alguma coisa para alguém e tal, eu até vou tirar isso da equação da nossa conversa, viu, Rosana? Porque assim, não tem nada a ver. Recebemos sim, né, consultas, pedidos de esclarecimento, né, das pessoas para quem você escreveu, fornecemos os esclarecimentos e ponto, tá? Fomos muito transparentes, explicamos tudo direitinho, apresentamos documentações devidas históricas, que temos tudo registrado, os apoios que demos a você, e também o que pedimos a você que fizesse, né, como aluna da nossa escola. Então, assim, isso eu até tiraria da equação, porque não está mais em pauta, tá? Nós estamos aqui para analisar o que você nos pede e a gente vê o que a gente pode fazer. Eu tenho um histórico do último semestre, que nós até recuperamos e escrevemos, porque assim, você nos pediu acesso ao campus. De novo, né? Foi concedido, excepcionalmente, foi a única aluna, mais uma vez, que teve acesso aqui, e pelo que se pretendia, 5 horas diárias era mais do que seria necessário, foi concedido originalmente e tal,
Você pediu uma extensão, nós pedimos que você subsidiasse isso com pelo menos algum status de andamento, um texto, uma entrega parcial do TCC, né? Afinal de contas, a posição acadêmica de um departamento, que o TCC é acompanhado pela evolução do texto que ele gera, né? O trabalho ali monográfico, né? O resultado. Isso não foi feito, tá? Você mandou um vídeo, mandou alguns slides, etc e tal, mas quando consultado o departamento, obtive o retorno de que aquilo não atendia as expectativas. Muito bem. Você foi solicitada novamente que entregasse alguma coisa do andamento do TCC ou do andamento da iniciação científica, certo? A Renata me corrija se eu estiver errado, novamente não foi atendido. Então, assim, como instituição, Rosana, a gente precisa que vocês façam entregas minimamente compatíveis, né, minimamente subsidiadas, para que a gente avalie andamento. Eu até comentei na época com o professor Renato, eu falei, Renato, como eu posso ter garantia, ou você pode ter garantia que ela está fazendo alguma coisa e tal. E até chegamos a comentar o seguinte, que com o que você tinha ali de vídeo, de PowerPoint e tal, se você transcrevesse alguma coisa, qualquer coisa, que fosse minimamente subsidiada, nós teríamos algum elemento de acompanhamento melhor. Você quer ver o meu notebook agora das Não, coisas não, aqui? isso foi solicitado a você 2 vezes, está documentado por e-mail, etc. Eu não recebi como reitor, e é isso que a gente tem que se apegar ao fato. Aí, nós recebemos seu requerimento de prorrogação de prazo, para que você possa concluir, etc, etc. Rosana, entenda. Você deveria reconhecer todo o apoio que nós estamos dando para você. Você tece críticas à FEI o tempo todo, mas reflita. Você é a única aluna que teve acesso aqui ao nosso campus em todo o período de pandemia, praticamente, tirando o semestre que você ficou trancado. Segundo, você chegou a ter apoio de 3 professores do departamento. E quando você teceu críticas a um específico, nós substituímos. Colocamos o coordenador do curso também para te ajudar. Então, peraí, entenda, né, o nível de apoio que nós queremos te dar. E nós fomos, por você, agredidos, entre aspas, textualmente e tudo mais, fora da escola, para vários entes, inclusive do poder público e etc., certo? Na minha opinião, injustamente. Porque nós somos 2 lados aqui que tem que fazer sua parte. Sinceramente. Nenhum outro aluno nunca teve um nível de apoio e vamos dizer assim, excepcionalidade que você recebe de nós. Para ver o tipo de manifestação que você fez para pessoas externas à instituição. Então, pessoalmente, eu achei bastante injusto. Mesmo assim, eu poderia simplesmente pegar aquele seu requerimento e indeferir. Poderia, certo? Não fiz. E não vou fazer. O professor Renato estava em férias, voltou das férias essa semana, e eu, de novo, quis te apoiar. Falei, Renata, documente todo o histórico que nós temos com a Rosana. Vamos chamá-la para uma reunião aqui, mais do que qualquer coisa, mas precisa do professor Renato junto, para a gente ajudá-lo. E ver como que a gente pode seguir. E é assim que estamos. Tá? Não sei se o Renato quer comentar alguma coisa, mas, Rosana, eu estou fazendo uma proposta aqui para você, tá? No documento que você vai ler em breve, que o professor Renato acabou de ver, de você fazer uma carta para nós, pedindo, tá? Isso não está escrito ali, mas você faria uma carta, ou um e-mail, né? Faria um e-mail para nós, oficializando que você está pedindo que a gente reconsidere aí algum apoio para você a título de bolsa, a título de gratuidade, alguma coisa do gênero, para que a gente possa avaliar, mas tem que partir de você, certo? E, se a gente conseguir uma apreciação positiva nesse sentido, nós escrevemos ali, que a gente ainda pode te apoiar com algum monitor em horários específicos que possa te ajudar até a transcrever o que você está fazendo, se você quiser um apoio, até ter alguém para você dialogar, além dos professores, tá certo? Um aluno monitor, que possa trocar umas ideias com você, possa te ajudar a escrever e dialogar, e, em paralelo, né, os outros apoios aí que a gente poderia te dar nesse sentido. Então, assim, se você estiver de acordo, você pode rememorar quais são, Renata? Tem a questão do monitor. Eu posso?
As propostas aqui, você mandaria essa carta e tal, mas aí as propostas que a gente pensou para te ajudar, tá, Rosana? Esse é que é o ponto. Um monitor para te dar uma força nisso. E a elaboração do cronograma. Então, isso. A elaboração de um cronograma junto com o professor designado, com o professor Renato, para o seu TCC e outro de IC. Para que você termine, porque pelo que eu entendi do requerimento, são as duas coisas que você quer concluir. Só que esse cronograma terá entregas quinzenais. Então, assim, a gente te apoia, os professores vão estar te apoiando e orientando, você pode ter um aluno monitor para te dar uma força em horários específicos, até para ler um texto seu, transcrever alguma coisa, ou seja, não teria a menor justificativa de não entregar algo, mas o professor Renato vai receber, e eu vou receber, em sequência dele, quinzenalmente, as entregas, para a gente avaliar se você está cumprindo o que a gente está combinando aqui para a finalização do seu curso. Nós somos os primeiros a querer que você se forme. Sabe, a sua situação nos deixou muito tristes. Então eu queria saber se com isso a gente te ajuda. Eu vou te acolher no campus, eu vou tentar buscar alguma opção de bolsa e apoio, aluno te ajudando, professores, cronograma, mas você vai ter que entregar. Quanto tempo você dá para eu poder falar? Quanto você quiser. Agora eu tenho mais ou menos mais uns 20, 30 minutos. Primeiramente, antes de você levantar qualquer coisa, né? Eu sair correndo. Eu já agradeço, entendeu? Alguma vez eu saí correndo, Rosana? Nunca fugi de você. Pelo contrário, já fui até te vendo no prédio dele. Não tem nada. Você precisa. Não, assim. Não, peraí, ó. Então, ok. Então, assim, que eu falei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Porque, como eu falei, assim, só pelo fato de quando falou, ó, é uma reunião, então, para mim, você não tem ideia. Minha vida tem que demorar nada. Só que eu tenho que ser, assim, sim, eu quero, eu preciso, mas assim, eu tenho que ser transparente na hora que eu estou recebendo alguma coisa. Sim, eu senti o racismo na hora do meu tema, da escolha do tema. Eu acho assim, eu já passei por várias coisas. Assim, racismo? sim, Que isso, Rosana? não pelo senhor, o Reinaldo, o Gustavo, e nem pelo Renato, porque o Renato, quando eu falei assim que eu queria um tema, eu estava trocando ideia com ele sempre pegou e falou assim, olha, tem um professor porque primeiramente foi negado pelo Evandro, e eu estava tentando não querer ver que era realmente, né, que não queria que eu fizesse esse tema, mas ao mesmo tempo o Renato Giacomelli falou assim, olha, aí eu fui sozinho, eu achei o Avery, como eu coloquei no e-mail, eu achei a forma de resolver o problema, que através da transformada da Avery, e o Renato, assim, então por isso que eu sinto que ele é o coordenador, né, ele pegou e falou assim, olha, eu tenho um professor que ele é doutor nesse assunto, mas eu percebi da energia de querer realmente ajudar, aí eu fui buscar, através da Wave, uma forma de resolver essa situação, assim, de eu resolver o meu problema, o meu objetivo do meu TCC, ou seja, a hora que eu cheguei eu peguei, assim, depois de tantos estudos que eu tive, né, que eu até agradeço, agora eu peguei esse meu slide que eu coloquei na apresentação para o professor, que eu esqueci o doutor, que é essa parte do Wave, que estava na bancada do, como que ele chama? O seu Álvaro, que estava ali na bancada do TCC. Eu olhei agora, assim, tem alguma coisa que depois de tanto estudo, falei, pô, você tá fora, mas dá para perceber que eu fui ali buscar, assim, então dava para ele pegar e falar assim, olha, dá para você fazer, ou não precisava falar assim, dá para você fazer, mas olha, você teria essa dificuldade, essa outra dificuldade, você está predisposta ou não, eu acho que você vai conseguir ou não, ou seja, não me deixou praticamente, não deixou apresentar. Eu apresentar uma coisa assim que eu não tenho nem essa visão. O que eu gostaria ali, eu tenho ouvido, conversado com doutores, as pessoas têm falado para mim, eu tenho encantado. Quando as pessoas formam de falar sobre o tema. Então eu não vi, ou seja, tudo, não faça. Tudo para mim, não faça. Agora essa parte, aqui que eu falei assim, não, tudo bem, eu vou... Aí, como assim, o que eu falei, eu agradeço, fez a reunião para todo mundo vir ajudar.
Aí depois o Evandro falou assim, ó, eu vou dividir um texto, né, o artigo. Aí eu falei assim, eu vou abrir mão, falei com o Renato, eu vou abrir mão do meu escopo ali, né, a forma de mostrar que eu sou aberta, né, para poder fazer. Assim, eu estou ouvindo a orientação, eu sou doutor. Eu quero aprender aquilo que você tenha para mim. Eu não quero dificultar, eu quero... Esse é o tema, qual que eu escolhi. Aí, na segunda vez, veio, sabe, minimizando, me tirando. Você percebe que não queria, como o Evandro não quis. E assim, eu vi a dificuldade, pra você ter uma ideia, na parte da GNM, que é a parte daquele, que usou essa metodologia do GNM, o BM, né, da mistura do Gaussiana, dá para separar a voz. Então, no momento até agora, ninguém está me falando dessa... Ou seja, tem o treinamento de rede profundo. Depois, assim, durante a dificuldade, me fez eu ir buscar, que nem o semestre que eu não teve na FEI, me fez também, né, diante de toda a energia que eu estava e sem recursos, eu fui na USP. Então, eu busquei outras formas que mesmo dentro do MATLAB, né, você tem através de treinamento de máquina, que não é coisa difícil de sete cabeça, para poder se fazer. E na tabela de GNM, a gente tem como você separar a voz. Então, são coisas assim que falam assim, olha, Rosana, olha, eu sei isso, aquilo, e a FEI. E para começar, a FEI estava trabalhando com a parte da separação de voz no robô, no robô feito de informe. Então, assim, seria outro, nós trabalhamos, que é o parada, porque eu nunca quis, eu falei para ela, assim, como parada, eles foram desde o início, parada nunca se mostrou resistente em me ajudar. E o Parada, ele já tinha me comentado sobre essa questão do microphone array, que ele desenvolveu na tese dele de mestrado, e ele já veio desde o início comigo na conversa, estava me falando. Então, ele estava te acompanhando, né? Sim. Então, mas eu tinha conversado já com a Renata, porque assim, eu já tinha feito todo estudo, assim, simulado um programa demo, tinha simulado como é que chama que é o programa, que é o demo, né, desse programa da GMM, que é um toolbox, né? E assim que eu pedi pro Ivandro simular, a partir do momento que eu já estudei, o texto que já estudei, lá que eu redou o programa, então me surgiu dúvidas pontuais. Eu falei assim, se ele me rodasse ali uma vez, eu já conseguiria ir perguntar e falar, Rodando, estuda isso, através disso, era isso que eu desejava. E ele se negou. Aí o Parada, até se fosse não, Rodando, amanhã, depois para não, amanhã, eu conversei com ele falou assim, não, eu vou rodar com você e marcar a data. Nessa data, a gente nós aulas online. E nessas aulas online, então assim, vamos colocar, dava para poder ter feito pelo como é que chama? Pelo ambiente virtual? Isso, pelo ambiente virtual. Isso não agora, foi. por exemplo, desculpa te interromper, porque essa história a gente já conhece, você já contou para a gente no caso anterior. Mas agora, esse primeiro semestre de 2021, você também estava recebendo todo o apoio. Então, peraí, você também teve acesso aqui, você recebeu o apoio dos professores, eles estavam disponíveis. Se você fez todo esse estudo que você está comentando, certo? E tinha dúvidas ou qualquer coisa do gênero, primeiro, isso é normal de um trabalho de graduação, de um trabalho de pesquisa, todos nós passamos por isso. Vixe, tentava uma coisa, conseguia, tentava outra, não conseguia, tinha dúvida, ia escrevendo, tirava dúvida com o professor, corria atrás de outro, tirava dúvida com o professor da USP, pegava um artigo, normal. Isso acontece, tá? Agora, Rosana, eu não recebo uma página do que você desenvolveu, nem dos seus professores. Essa foi a crítica técnica que eu recebi. Então, veja, vamos olhar para frente. Se você estiver de acordo, entendeu? Dá uma pausa aqui. Vamos parar de ficar discutindo, porque você sempre repete essas questões para nós e tal, a gente conhece esse assunto, mas assim, você vai falar e eu vou ter que te contra-argumentar, porque efetivamente, o que nós pedimos a você N vezes esse semestre, 2 vezes documentalmente, outras vezes por telefone com a Renata, que era o que os professores queriam, qualquer entrega sua, para que a gente visse que você estava avançando um pouquinho, nada foi entregue. Então vamos olhar para frente. Eu estou te propondo aqui, se você
tiver interesse, o professor Renato está aqui para a gente ver se é perfeitamente factível. Isso. A gente, você faz uma carta, eu vou avaliar essa situação se eu consigo alguma questão de apoio a você, do ponto de vista de gratuidade, bolsa e tal. E em conseguindo isso, você vai ser acolhida, como sempre foi, você vai ter o apoio de um aluno, cronogramas elaborados pelos professores, tanto TCC como IC, só que a cada 15 dias nós vamos acompanhar o teu andamento. Por quê? Eu quero que você mesma, não é para mim o acompanhamento, Rosana, nem para o Renato, é para você saber se você está seguindo o previsto. Porque no fim desse semestre eu quero assinar o teu diploma. No fim do ano eu quero estar assinando o teu diploma, você se formando uma feiana. Tá certo? Então é isso. O nosso objetivo aqui é o mesmo. Vamos olhar para frente. Se você está de acordo com isso, lê aí o que a Renata escreveu. Renato, contribua como que quiser e puder. Coloque todas as questões que você tiver, mas não passado. Futuro. Então, Hoje para frente. Então, e vamos fechar essa assim, diante, assim, o que eu falo, assim, diante de toda a minha história que você sabe, eu agradeço, entendeu? Eu estou de acordo com tudo que você está falando, e que eu falei, assim, eu preciso licenciar de tempo aqui dentro da FEI, porque me limitar o tempo, isso para mim é muito, entendeu? Ana, limitamos porque você não estava entregando absolutamente Não, nada. então, E o parecer técnico que eu recebi do tempo que você precisava era muito menos do que foi eu tirando a sua razão, porque eu falo, eu tenho o computador, eu tenho aqui o que está desenvolvido, mas não dá para jogar, e assim, realmente, é que eu falo assim, que eu falei, eu não tenho como, a minha dificuldade também, que eu tenho duas coisas para fazer, e daquela concentração, então assim, crucialmente, entendeu? Eu preciso, assim, nós estamos aqui no último, então eu imploro a questão de, né, do tempo. Não precisa implorar, Rosana, já te falei. Mesmo você não tendo entregue, veja só. Desculpe voltar, mas lembre, no ano passado, durante a pandemia toda e tal, aquele período, você foi a única pessoa que ficou daqui, você entrava aqui, sei lá, 7, 8 horas da manhã, e eu via você aí até 8, 9 horas da noite. Você foi acolhida nesse campo todo dia, do nascer do sol até o campus fechar. Estou mentindo? Não tá. Aí nesse primeiro semestre, sabe, você foi acolhida novamente e tudo mais, eu pedi um parecer técnico. Quanto tempo a Rosana precisa aqui e tudo mais e tal? E ainda fui bastante elástico sobre o tempo em relação ao que me foi informado que você precisaria. Nesse momento, para aqui em diante, sem problema. Vou até ampliar isso aí. Olha o que nós estamos fazendo com você, Rosana, tá certo? Você vai ter todo o apoio e eu amplio o tempo, não tem nenhum problema. Mas você vai ter que se compromissar com as entregas. Não, sim, Renato. E aí você vai se formar direito, porque veja, o professor Renato tem uma responsabilidade de te avaliar. Para a sua IC ser concluída, para o seu TCC ser concluído, o Renato pode falar mais. Não, nem você não quer ser aprovado assim. Nem você. Não, jamais. Não quero. Eu Nem nunca jamais. eu não ia assinar um Eu estou diploma procurando completo. crítica, forma de melhorar, entendeu? Procurando crítica, porque eu falo, até entregar, até porque eu falo, sabe, para mim, eu tenho essa necessidade, olha, isso daqui está ruim, que nem isso está ruim, para forma, entendeu? Então, Então, eu preciso, eu entendi o que você falou, Renato. Professor experiência, escuta só. O trabalho acadêmico é desenvolvido com um vai e vem. Então, se o professor Renato é meu orientador, eu mando para ele uma primeira versão, ele faz a crítica construtiva, colabora, devolve, você constrói em cima, devolve. Essa ida e vinda tem várias etapas. Por que você acha que eu estou condicionando aqui esse apoio todo a entregas quinzenais? É uma disciplina que vai te ajudar para que você entregue, receba o feedback. Melhora, entrega, receba o feedback. Como não funcionou das outras maneiras, mesmo, entenda, nós fizemos 2 testes. Em 2020 nós testamos você com tempo livre, não deu. Com apoio. Agora a gente testou em 2021, você com o tempo um pouquinho mais justinho, talvez ela foque, né? E o tempo vai ser suficiente, não deu. Então agora nós temos além. Nós vamos colocar alguém para te ajudar adicionalmente, que é colega, que vai estar mais próximo. E nós estamos criando um roteiro de entregas para te ajudar. Então assim, eu proponho que a gente siga em frente, você faz por e-mail aí
para a Renata, é o seguinte, eu não quero receber e-mail com crítica feia, com volta ao passado, nada. Você vai fazer um e-mail para a Renata, né? Objetivo, escrevendo assim, conforme, nem precisa pôr conforme, solicito, em complemento ao requerimento tal, a Renata pode te dar lá um número, que seja avaliada a minha situação, sobre a possibilidade de um apoio, né, financeiro, apoio financeiro não, né, um apoio com uma isenção da mensalidade ou coisa do gênero. Só isso, tá? E que você se compromete com as entregas que lhe são pedidas e a conclusão do seu curso. E olha, Rosana, nós vamos te apoiar, como a gente sempre fez. Agora, ó, honestamente aqui entre nós, hein? Desculpe, vou falar isso porque eu sempre fui muito ético com você. Duvido que o outro reitor iria te receber e dar toda a atenção que eu sempre te dei. Duvido, mas eu não tenho dessas, eu sou muito aberto para todo mundo. Mas o tipo de comunicação que você mandou, até para vereador, que não tem nada a ver com a história, ó, você me desculpe. Olha que coisa desagradável receber aqui uma consulta de informação, se aquilo procedeu ou não procedia e tal, certo? Frente a todo o apoio que eu dei a você e ver o tipo de material que você mandou fazendo ataques à sua instituição, ao reitor e tal, que te acolheram, olha, totalmente injusto. Injusto porque não é verdade. Não, eu falo, o reitor, é porque você não estava na frente da situação. Porque a questão é, imagina a gente que é negra, a gente que é pobre, você é sempre discriminado, e você está lá ali lutando ali, você quer terminar de formar, e você vê que você é barrado diante de um conhecimento que está doutorando, isso é dolorido demais. Não, eu estou dizendo, porque assim, é que nem eu falo assim, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar, e depois eu vou buscar calma preta, que eu xinguei, que acham que xinguei, eu não xinguei. Não mistura as coisas, não tem nada a ver. Então, mas eu estou dizendo assim, a questão é, porque não são todos os professores. Não são todos os professores. Eu falo assim, por que você fala feia? Feia também sou eu. Não são todos os professores. Só que assim, o que está errado tem que ser consertado. O que está errado. Por isso que eu falo, aí eu tomo cuidado, que nem uma coisa, não é porque o Giacomin, se eu tivesse que falar, eu ia falar nesse momento. Entendeu? Eu ia falar pro Giacomin nesse momento, entendeu? Então, eu vi ele tentando uma coisa, porque ele tem em outras, que eu falo que eu tenho, que eu implorei pra ele, olha, Renato, eu tô com problema. Você continua sentindo que você não tem esse apoio. Mas não é não, eu não estou dizendo, eu agradeço sim, aceito, de ter me aberto, ou seja, uma coisa puxou a outra. Se eu não ficasse todo mundo tempo assim, se eu não fiquei a Deus, entendeu? Eu não iria, entendeu? Eu estava no conhecimento que eu dou graças a Deus que eu sou agora. Em questão sobre o assunto, porque eu trabalhei a eventos. Ao mesmo tempo que se tudo me dado a informação, né, como forma eu queria, também não queria ir buscar aquilo. Mas a questão é, tudo que eu falei, escrevi no papel, quando eu escrevo no e-mail, é para não falar, Rosana falou uma coisa, ele falou alguma coisa. E é muito bom essa questão do e-mail, porque está lá escrito no que eu falei. Agora, você falou... Mas ou seja, é lógico que eu sinto que eu agradeço a FEI, pelo tempo de eu ter estado aqui, eu estudei aqui na FEI. O conteúdo que você mandou para a distância toda, né, que você escreveu, eu nem sei para tudo que você escreveu exatamente, não tem um elemento sequer de reconhecimento a FEI. É só pedrada. Olha, se fosse outra pessoa que não fosse eu, Rosana, esse requerimento que você escreveu aí, era indeferido sumariamente. Mas, Renato, imagina, não tô, por isso que eu estou dizendo, é de todas as questões. Imagina, agora que você me coloca, uma pessoa que estava praticamente morando na rua, eu pedi, quando eu fui o advogado da FEI, eu fui assistente social da FEI, eu fui jogada no meio da rua. Então, você não tem uma ideia, eu estou terminando, graças a você, que está representando a FEI nesse momento agora, mas eu tenho ideia dos traumas que estão na minha vida. Tudo bem, Rosana, o momento que nós vamos tratar é esse. Nós estamos dando, desde que você me conheceu e eu conheci sua situação, todo o apoio. Mesmo assim, só levamos pedrada. Mesmo assim, estou querendo te dar mais apoio. Tá? Então, assim, eu coloquei condicionantes para você no primeiro semestre de 2020, infelizmente a gente não conseguiu sucesso.
Trabalhamos no primeiro semestre, também não deu sucesso. Estamos colocando alguns condicionantes aqui que, desculpe, Não, é mais apoio. não, eu não estou discutindo. É muito apoio. Então, assim, eu gostaria da gente concluir essa conversa por aqui, se estiverem de acordo. Renata soma algo se precisar, Renato some algo se precisar. Você dá uma lida aí no que a gente minutou, para que você veja o que a gente está aí propondo buscar para você, tá? Então aí você vai documentar o e-mail, a Renata pode te ajudar, porque assim, Rosana, eu quero te ajudar. Só que, de novo, você vai ter que se comprometer com algumas entregas aí. E assim, juro, não vou fazer nada contra você, tá? Pelas pedradas que você deu na FEI e na gente. Não, o racismo é crime, cara. O racismo é Mas ninguém tá dolorido. falando de Ô, Gustavo, dói muito. O Renato foi racista com você? Alguém? Não, vocês dois não, ainda me fizeram essa pergunta pra mim. Você acha que o coordenador, o reitor é racista? Eu falei, não. Tá. Eu falei, não. O ponto é o seguinte, Juliana, eu vou tentar te apoiar mais uma vez, tá? Novamente, como sempre foi feito. E você vai ter que se comprometer com o que nós estamos Não, sim, eu não tô. Vamos tentar, só que assim, sabe, eu não vou fazer nada contra você com essas questões aí, mas eu fiquei profundamente triste. Eu fiquei. Porque, ó, a própria Renata sabe disso. Eu falei pra ela. Falei, Você quer ver meu computador ou não, Gustavo? Renata, porque quem tem que ver é teu orientador e o coordenador do teu curso. O que eu falei pra Renata é o seguinte, fiquei profundamente triste, porque, olha, eu já dei aula para milhares e milhares de alunos. Cada aluno para mim da FEI aqui é um filho. Eu nunca dediquei tanto tempo, tanta atenção para tentar apoiar e resolver os problemas de uma pessoa como fiz com o teu caso. Ainda mais sendo reitor da escola e dedicando tanta atenção, tanto apoio, querendo saber se você estava. Ligava no prédio B aqui, perguntando para o bedel do prédio se você estava na sala, ficava na minha sala olhando a luz acesa para saber se você estava aí, estava tudo bem, via você chegando na febre e ia sair. A Renata ia lá ver se você estava aí, ficava aliviada por ter entrado e saía. Já tiveram até outros auxílios aí que você sabe muito bem. Tem professores que te ajudaram, que conversaram comigo a respeito. Você sabe de quem eu estou falando, ajudaram expressivamente, tá certo? Então, Rosana, ninguém quer o teu mal. Nós vamos partir mais uma vez para um apoio mais forte que busca te ajudar. Só que assim, por favor, pô, não me deixa chateado, dando pedrada, entendeu? Em instituição que não merece e tal. Se algum dia acontecer alguma coisa aqui na frente, tal, que eu nem tenho conhecimento exato, mas não quero discutir isso agora, tá certo? Sob a minha gestão, eu tenho certeza que nunca aconteceu. O que nós estamos precisando de apoio, o Renato está comprometido, a Renata está comprometida e eu também. Então assim, daqui para frente, tudo bem? Dá uma lida no termo que a Renata preparou. Renata, fala o que você quiser aí. Uma observação, porque a Rosana havia deixado a questão do Vai Transporte, né, Rosana? E a gente não conseguiu oficializar porque a LTU e tudo, eles pediam que para a questão 3 dias, né? Não, precisava estar no presencial. Né? Então, eu não sei como que a Rosana pensa primeiro, porque ela tem que oficializar a matrícula, né? Não, ela fazendo essa carta, a gente vai avaliar para ver se ela pode formalizar a E matrícula. outra questão é só para ver como que ela vai se programar O campo, com relação à vinda para cá. Tem outra coisa que a gente pode te ajudar. Isso, porque tem uma questão de não conseguir o vale transporte até o início das aulas presenciais, que vai ser depois do dia 30 de agosto. E aí eu tenho uma outra pergunta, muito bem colocado, Renata. Nós escrevemos ali um outro apoio potencial, porque nós estamos pensando em você. Ao invés de você usar uma sala aqui, tem um outro aspecto lá. Ao invés de você usar uma sala aqui, como você está residindo no albergue em São Paulo, eu fiquei sabendo, pedi para a Renata colocar, você pode ser acolhida por nós no campo São Paulo. Com uma sala lá para você trabalhar em São Paulo. Com computador e tal. É do lado do metrô São Joaquim, é na Liberdade. Talvez seja muito mais prático para você. O que você acha? Então, o Renato já tinha comentado sobre esse assunto. Lá tem uma Cilab, enfim, tem os programas. A gente coloca a licença dele e aí você usa lá algum espaço, caso seja mais perto, porque pode ser que você tenha dificuldade para vir a São Bernardo, né? Todos os dias, né? Ou queira vir uma vez ou outra. A única coisa, a gente precisaria saber assim, onde você vai estar, porque se você for usar só São Bernardo, ok, a gente já sabe o esquema aqui que te aprende. Se você não tiver como vir a São Bernardo, a gente prepara o espaço lá em São Paulo. Você fica lá.
É porque de qualquer forma eu vou precisar, porque eu vi lá onde que é lá no centro de São Paulo. Então de qualquer forma eu preciso. Metrô, todo assim. Eu sei, eu vi lá. E porque de qualquer forma eu preciso do transporte de estudante, porque eu não tenho como bancar esse longe de lá onde você está morando? É longe, né? De qualquer forma eu preciso do transporte de estudante, né? Mas é mais prático, acho, lá do que aqui, né? Porque, por exemplo, se você está na Moca, só uma vez no metrô ali você vai chegar no São Joaquim, né? Melhor, eu acho que o transporte todo para cá, né? Eu acho que sim. Até tempo, menos tempo. E a única coisa assim que é para eu poder montar aí o vinho para usar o laboratório, assim, entendeu? Quando eu precisar, então, laboratório para montar a fonte. Oi? Da IC, entendeu? Os laboratórios para Você tem que IC. fazer um cronograma e define com o professor Renato e com os professores lá o que você vai precisar usar. Mas nós só estamos tentando ajudar aqui. Dias que você só vai precisar de computador, microfone e tal, fica lá. Mais prático, mais barato. Pode ser. Pelo tanto que a gente encaixa disso, se ela fizer matrícula agora, até vai setembro, né? Não vai ter o vale. Ela não vai ter o vale, porque assim, eles só permitem, a gente já passou por isso, que a Josi foi atrás. Quando a escola voltar presencial. Quando voltar presencial. E a gente está fazendo um ofício para eles, agora, dizendo que vai ser a partir do dia 30 de agosto. E existe uma questão que é burocrática no vale do, como é que chama? É o Carro Livre, né? Como é que chama? Eu faço estudante, né? Que eu faço O normal é o 50%, esse é mais simples de conseguir. Mas o Geraldine, então, ele é um pouco mais burocrático. Eles disseram que se a faculdade cadastrar numa coisa de pobreza ali, aí ele consegue 100%. Uma parte da feita e uma parte que é sua, lembra? Você tem que ir lá entregar uns documentos, tem coisas que são... Não, então eu consegui tem que ficar daí. Eu conversei com a Josi. Sim, então o cadastro já fez. Então ela não conseguiu fazer porque tinha passado outro tempo, porque tinha um prazo para dar início, para apresentar ali. Então, assim, eu estava não vou fazer. Aí quando ela foi fazer, ela falou que já tinha passado do tempo. Tá, então, Né? aí você verifica. Depois vai acontecer essa dificuldade, depois que ela perdeu um mês, né? Então tem que pensar nisso, porque depois vai faltar o tempo de novo, né? Não, assim, esse mês de agosto aqui, a gente vai estar com aulas no ambiente virtual, no caso presencial. O que elas conseguirem te ajudar com essa questão do transporte aí, ok. Se não conseguir, sei lá, a gente vê se tem alguma possibilidade ou outra. Mas de qualquer forma, lá em São Paulo você vai estar mais perto. E vai, esse mês aqui, eventualmente, talvez não precise nem ir em algum momento logo de cara, vai elaborando o cronograma, não sei, você tem um computador, não sei. É que no albergue deve ser difícil trabalhar, não dá. Enfim, aí eu vou deixar que vocês vejam com a Josi como é que é. Mas vamos ver o termo aí, Renata, pede para Rosana dar uma olhada. Lê e é um pouquinho do histórico, só isso que eu estou te oferecendo aí, Rosana, nós, né? E aí você faria a carta para a gente buscar esse apoio financeiro também, né? Com uma gratuidade, alguma coisa assim. Não sei se vai ser acolhido, mas eu vou tentar. Verifica isso, é uma boa, Renata. Assim, a Rosana já tem o apoio necessário. Uma coisa que sabe o trabalho que a Rosana está aqui é um trabalho com nível mais alto do que normalmente as pessoas fazem com esse tipo, né? Tem mais dificuldade
capaz de fazer, né? A competência de um Fernando, né? É capaz de fazer, mas é um nível alto. Mas você está agora, inclusive, alocando um outro professor, até para evitar qualquer ruído, um outro professor para acompanhá-lo, correto? O Marco Antônio, é isso? Eu gostaria de conversar Com ela depois. Conversar com ela, porque assim tem vários professores dispostos a ajudar. Já conversei com vários professores, não citei o nome dela, tem um caso de um aluno que precisa de uma menina. Tem vários professores dispostos. Então, eu vou conversar com ela, e ela tem uma relação muito bom, né? Vamos acertar, e assim que a gente acertar, a gente já faz uma reunião já. Tá, eu conto com você nisso enquanto ela formaliza essa cartinha, e aí eu corro atrás desse apoio para ela aí, né? Porque como ela não teria mais, né, acesso à bolsa, nada disso, é uma situação totalmente excepcional, né? Que pedir na minha foto. Você viu aí, Rosana? Então a gente apoia tudo isso aí. Está de acordo? Vamos em frente? Sim. Deixa a Renata voltar com a informação e aí a gente busca isso aí e vamos em frente. E assim, Rosana, tem bastante muito tempo para educar, sabe? Depois a gente vai conversar, vai ser da orientadora que está mais próximo. Né? Não é só o considero os alunos tem vários, né? Vários professores que vêm os alunos dessa forma. Eu não consegui mais aqui. Então, crianças da Michelle, Renata Guiar, tem bastante gente que gosta de você e que apoia você. O Renata Guiar é uma pessoa que a gente sempre fala, porque ele é muito bom de matemática. É mesmo, ele conhece pra caramba. Conhece bastante matemática, então pode ser que seja uma pessoa que vai se utilizar. O Marco Antônio também tem o Marco Antônio é uma pessoa que quando ele estuda mais, ele vai à profundidade. E faz coisas muito diferentes, né? Ele conhece, né? E Rosana, uma pergunta. Você consegue mandar esse e-mailzinho pedindo esse apoio ainda hoje? Então, eu estou sem acesso, a não ser que eu deixo ali embaixo, na biblioteca e faça, porque eu estou sem acesso à internet, entendeu? Não, tem internet aqui da frente. Então, é por isso que eu... Ah, sim, por isso que eu falei. Você vai mandar no Ou vai no PLE. ou vai no PLE, tanto faz. Você fez em qualquer lugar aí, mas já manda esse e-mail antes até de você ir embora. Por quê? Porque como é uma questão de semestre que começa agora, eu já queria tratar desse assunto amanhã, entendeu? Já vou tentar algum apoio aí, porque é o que eu dizia para o Renato agora há pouco, que você estava lendo. Você já não atende mais os requisitos de assistência social e tal aí, pelas chances, né, de gratuidade e bolsa. Então, eu vou ter que pedir uma questão totalmente excepcional. Vou pedir, entendeu? Que me seja concedida uma excepcionalidade, alguma coisa para te atender. Então, eu já queria fazer isso logo, entendeu? Para a gente ver qual é a resposta, qual é a posição e tal, e eu poder autorizar ou não a sua matrícula. Entendeu? Porque tem até uma questão de débito, não tem? Sim. Então, aí eu vou precisar pedir que isso seja, eventualmente, não colocado como uma inviabilização para você seguir, entendeu? Então, é uma questão delicada, eu já queria tratar isso amanhã. Eu te escrevo hoje, bem objetivo mesmo, e eu já vou amanhã tentar tratar isso. Deixa a Renata ver a informação lá e a gente segue. Que semana corrida é essa, hein, Renato? Nossa, isso você acredita, vamos fechar os horários. E aí, Renata? Então, a Josi, como eu falei, ela está nesse momento trabalhando com cadastro da SPTRAN e da MTU. Da SPTRAN é um pouco mais complexo do que o da MTU. Só que o da SPTRAN é justo do metrô, né? Então, ela, até o comecinho da semana que vem, até porque os documentos estão aqui para você assinar, porque tem a atualização cadastral, né? Que tem o Gilberto e tudo mais. Tá. E, então, eu combinei o seguinte com a Josi, que a medida, porque assim, depois que atualizar o nosso cadastro, é que vai liberar para os alunos poderem acessar
e fazer uma parte que é deles da solicitação. Tá. Inclusive, o processo, que ela falou que tem um processinho, quando vai pedir essa daí isenção, que eles pedem alguns documentos seus, que aí você quem tem que fazer, porque assim, aqui a gente vai informar qual é a sua condição aqui na escola, e aí eles conferem com a documentação que você precisa entregar para eles. Então, o que eu combinei com as outras para ficar mais fácil? E ela falou que já havia, tem vindo feito isso com você. Quando a nossa parte aqui estiver em ordem, ela entra em contato com a Rosana para elas irem se ajustando e falar, olha, a nossa parte está pronta, agora você precisa disso. Aí você pede prioridade para a Jorge. Mas só vai acontecer isso quando a gente estiver no presencial. Não, tudo bem, no presencial dia 30. Que após o dia 30. Então, antes disso, precisa... Nós vamos ver o que a gente vai fazer. Tem alguma observação? Não, a Rosana falou que está de acordo. Rosana, só uma coisa. Você vai usar o Campo São Paulo também, até para ficar mais perto e mais prático para você? Sim. Tá. Aí quando você for conversar com o Renato, vocês definam o que é necessário para a gente pegar uma salinha lá e deixar com o micro para você, certinho, um local seguro, reservado para você trabalhar. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Até porque Vamos acertar para dar certo. tem que avisar Não, lá, até deixar nós os vamos dados dela, tudo para ela Não, então, até porque eu vou ter que avisar lá, vou ter que passar os seus dados lá para você ter a autorização de entrar, né, o horário livre e a salinha preparada para você pegar a chave, ir lá trabalhar e tudo mais. Então coleta o visto dela, Renata, e depois a gente vista. Rosana, olha, de novo, estou querendo te ajudar, tá certo? Então, se dedica aí ao máximo e, conta com o Renato, com os professores e tal, tá certo? E foco, viu, Rosana? Foco. Vamos entregar esse negócio aí. Dá um visto nas outras páginas, assina a última que tem. Precisa ter, assim, uma coisa de regularidade. Por isso que os cronogramas, né, Renato, quando entrega quinzenais, eu tivesse que sejam, assim, religiosamente cumpridas e colocadas em cronogramas por quem for acompanhá-lo, isso vai ajudar muito a você. Pode começar? Tá? Ou não? Assim mesmo. E é o seguinte, Renato. Não, Renata, deixa com a gente por enquanto, depois a gente entrega, Rosana, você vai precisar da assinada nossa, né? Deixa a gente olhar direitinho, deixa eu pleitear com a bolsa, porque se a gente ver que tem que alterar alguma coisa, para ver se eles autorizarem a bolsa, se a gente muda alguma coisa no termínio, a gente muda também aqui e a gente assina de novo. Deixa eu falar, Renato. Cronograma? Do cronograma, né? Ver também com o aluno monitor que possa ajudá-lo, tá? Algum aluno monitor de alguma disciplina que você vá usar, ou algum aluno aí que possa ajudar, defina isso, tá? Tá bom. E que ele possa, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, interagir com a Rosana para transcrever. Então, por exemplo, você grava um vídeo lá, a Rosana te ajuda a escrever, ou você escreve, o aluno revisa, te dá uma força, se você julgar que é necessário. Né? Aí vocês combinam, tá bom? Muito obrigado. Ok. Tá. Acho que está na grandeza, apesar de eu fiquei sabendo agora. Eu também escutei isso que eu conheço. Mas está na nossa grandeza de fazer as pessoas, fazer as coisas trabalharem. Não, Renato, assim, reservadamente aqui nessa sala, mas acho que é justo você saber que você está apoiando a Rosana, mas a Rosana escreveu para o Ministério Público, né? Escreveu para todos os vereadores de São Bernardo, tá? Não sei para quem mais. É isso, né? Pelo menos que a gente sabe, né? Defensoria Pública. Então, assim, eu tive mesmo o desprazer, mesmo buscando apoiá-la, né? Totalmente, como tenho feito, e falo isso de coração tranquilo, porque eu tenho feito mesmo. Eu tive que atender a defensora pública, tá certo? E aí, esclarecida a situação, ela compreendeu, inclusive agradeceu pelo apoio que, né, que estamos dando e tal, mas assim, Rosana, ninguém quer teu mal não, né? Nós estamos dando todo o apoio. Agora, que isso aconteceu, Renato, realmente aconteceu. Até porque... Até representações de direitos humanos de São Bernardo. Mas eu estava colocada no meio da rua. Imagina, se eu tivesse o meu direito daqui de ficar no São Bernardo do Campo, eu não teria, porque assim, o dinheiro que o professor, como é que chama? O Ronaldo estava me ajudando, ou seja, eu morando aqui em São Bernardo, mesmo com tudo isso, eu veria a pena aqui na faculdade e usaria para comer esse dinheiro. Não vou entrar no mérito do que eventualmente aconteceu, mas até couber em São Bernardo, e não queria recebê-la de novo, eu falei com o responsável, a Renata como responsável, nós falamos com o poder público, conseguimos de novo a vaga para você lá. Você foi acolhida de novo lá, enfim, não deu certo.
não vamos entrar no detalhe disso, mas assim, Renato, por favor, eu não quero que seja comentado aqui fora, mas você que tem dado todo o apoio à Rosana, é importante que você saiba, tá? Eu fui acionado sim por Ministério Público, Defensoria, assessor de vereador, responsável de direitos humanos da cidade de São Bernardo do Campo, etc., pelas eventuais injustiças ou faltas de apoio ou distrato, etc., que não conferem. Então, assim, pessoalmente, como ser humano, me senti bastante agredido, mas isso não fez com que eu mudasse a minha linha de ação, e por isso nós estamos aqui tentando te ajudar de novo. Então, por favor, Rosana, a única coisa que eu te peço, reconheça o que as pessoas fazem por você. Eu reconheço, mas reconheço, não pode minimizar o meu sofrimento diante de tudo isso. E o racismo, a tortura que eu passei no albergue, ser jogada no meio da rua, não se minimiza Ninguém isso. está minimizando o seu sofrimento. Não se minimiza isso. Rosana, ninguém está minimizando o seu sofrimento, senão... Se eu não, como se eu não tivesse direito de ir no reino dos direitos humanos, que não fui atendida por ninguém, eu não tivesse direito de ir na defensoria pública, Não, não fui você pode atendida por ir. ninguém. Rosana, não Eu morando no meio da rua, teria que ficar no meio da rua. Não minimiza, gente, o racismo nem o sofrimento das pessoas. Eu só estou contando para o seu Renato surpreendeu aqui, ele não sabia. Nada contra você em direitos humanos, nada contra você na defensoria. Agora, peraí, atacar lá quem está te ajudando, desculpe, se fosse verdade da nossa parte aqui, o que eu li lá, algumas coisas, você podia falar o que você quisesse, e eu ia ter que me explicar. Agora, você tem que buscar os seus direitos sim, sempre, lutar por isso, na defensoria, na justiça, na FEI, onde for. Mas seja bem verdadeiro. Eu sempre falei com a verdade. Eu não sei que ninguém me chama de mentirosa. Tá, eu vou sempre entrar falei nesse com a mérito aqui, verdade. senão a gente É vai muito ter sofrimento para mim. Senão a gente vai ter desgaste desnecessário. Até porque a sua conquista vai ser também. Você se formar é nossa conquista também. Agora, Renato, só para o Renato ter consciência, assim, estou muito errado na minha interpretação, assim, ou você também achou caminho? Não, porque a ligação da secretária do vereador, ela foi bem dura, assim, né? Na forma como foi colocada, de querer saber o porquê que eu saí. E não fez nada, não me arrumou um lugar para me poder dormir, para me poder vir para a faculdade. Então, é que às vezes, né, Rosana, às vezes a gente ataca muita coisa ao mesmo tempo. E nesse momento, eu sendo obrigada, o morador, de forma coercitiva, sendo obrigada a ficar dentro do albergue. E eu fui obrigada a ficar no meio da rua, fazendo a faculdade, pagando a matrícula, correndo. Olha, às vezes, a maneira como a gente conduz as coisas também interfere no resultado e tal, porque assim, por exemplo, uma pessoa desses órgãos ou alguma coisa do gênero me ligando e perguntando tal coisa, é verdade? Foi assim ou foi assado? Eu respondi, isso foi, tá certo, o que ela falou é isso mesmo. Isso aqui, não foi, tá, é diferente. Então assim, não sei, às vezes você entrou numa política de um confronto com essas entidades ou com o albergue, eu não estou julgando, tá certo? Mas pode ser que você eventualmente criou aí alguns conflitos. Mas é uma coisa fora da FEI, não diz respeito à FEI, então eu não vou me meter. Eu tenho que cuidar, e o professor Renato tem que cuidar, do que diz respeito à nossa escola e o apoio que a gente pode te dar. Se é com a MTU, nós vamos buscar tudo que a gente pode fazer. Com o albergue, nós fomos atrás, conseguimos uma vaga de novo para você, falando com todo mundo lá, perdi um tempão, conseguimos. E vamos te ajudar no que a gente puder. Agora... Você ouviu os áudios que eu passei para o Ronaldo? Não ouvi. Então ouve e vê a tortura que eu passei. Rosana, então, mas aí você escreve então para a defensoria não sei o quê, mande isso. Não atacando a FEI que está te ajudando. Pô, eu vi aquilo, eu fiquei extremamente chateado. Eu vou ficar aqui com a Rosana só para tá bom. Vocês combinam aí a os questão detalhes. do e-mail, né? Isso, orienta ela sobre o e-mail, etc. Porque, Renato, eu falei para ela pode mandar isso hoje ainda, porque amanhã, quando eu estou em São Paulo, eu já trato da situação. E adianta, né? Já adianta as coisas e já tento te ajudar mais rápido, tá bom, Rosana? E ó, entenda, nós estamos do seu lado. A única coisa, faça por favor essas coisas, né? Acompanhe as coisas aí, né? Com o Renato, com os professores, aluno monitor. O que você precisar de ajuda, você vai ter. Como sempre teve. Mas por favor, né? Cumpra aí a sua parte também e a gente vai ter um sucesso. No fim do ano nós vamos estar comemorando sua formatura. É isso aí. E abertura de portas novas, que você está precisando, pô. Para como cidadã e feiana formada aí, olhar para frente, conseguir sua inserção, pô, você é competente, tem que nos orgulhar, entendeu? Tá bom? Se cuida, Rosana. Renata, por favor, tá certo aí, se precisar da gente. Vamos lá, Renata?
Tchau, Rosana. Se cuida e qualquer coisa, fala comigo. Tchau. Fique bem. Porque eu vi que você tem da parte então, eu acho que seria interessante, como o professor Gustavo colocou, só que eu não entrei muito em detalhe com ele da questão que também tem do verbo. Então, assim, como isso é a parte acadêmica, ela é gerenciada por todos universitários. A parte financeira é gerenciada pela mantenedora, certo? Com a mantenedora. Então, como o Gustavo está se dispondo a mais uma vez voltar a esse assunto lá no mantenedor, porque até então eles haviam dito que a bolsa era até aquele semestre, né, que ele assinou até o presidente. Então, você consegue me mandar um e-mail hoje ainda sobre isso? Então, você não tem um papel para mim escrever o que eu tenho que colocar no e-mail? Sim, claro. Pode usar isso, né? Você tem lápis. Ou você quer ficar caneta? Tanto faz. Pode ficar com a caneta. Eu acho interessante porque Não, sim, só para falar o que tem que estar contendo dentro do e-mail. eu acho, tá? Eu penso assim, tem que ter uma instituição como essa, e se você quiser aqui, só eu e Marta para a Rosana, tá bom? Não adianta você pedir só como ele colocou, você tem ideia. Enquanto você tiver essa ideia, você não vai conseguir fazer uma coisa. Então, eu penso que coloque no seu pedido dizendo que você, mais uma vez, está tentando, você tem essa vontade de concluir o curso, porém você tem um débito que tem aberto, que você quer que isso seja considerado, assim como uma bolsa para você conseguir. Quando eu falo que é considerado, é anulado ou vou deixar eu pagar depois? Como você achar melhor colocar. O que eu acho é que você tem que mencionar isso. Porque se a gente fizer uma bolsa, você está fazendo isso, você não vai ler, não. Então você coloca isso, você pede uma isenção, você vai saber o melhor modo de colocar. Sobre o débito, então eu tenho que escrever sobre o débito, né? Você seja um perdão da dívida, né? Que seja isenta essa dívida. Aí a bolsa. E o pedido da bolsa para você poder finalizar o seu curso, que você não tem condições. Ok. Aí o que mais tem? Eu acho que isso é uma questão financeira. Isso é importante para a gente resolver a sua vida. Então, se tiver Ok. agora, eu vou te falar, eu trouxe essa situação da questão da dificuldade que eu sei que vai ter de você conseguir o passe nesses primeiros meses aqui, porque, assim, veja, às vezes só consegue liberar esses alunos quando voltar presencial. Isso vai acontecer daqui a um mês, né? Menos de um mês, mas até que volte, e você faça a entrega dos documentos. Então, eu quero te perguntar uma coisa, não fique ofendido. Quanto você precisaria por dia para você poder usar de transporte? Então, se eu for lá, porque aí é só o metrô. Mas hoje a gente ainda não sabe quantos dias que você vai. Digamos que vamos considerar 2 dias lá e 3 aqui. Se for de segunda a sexta, certo? Quanto que você gastaria por dia? Então, porque eu gasto aqui R$4,40 do metrô e R$6,80 que é desse ônibus. Então, aí 8 e... Você está na moto, né? Isso. Como está lá? Lá é melhor que aqui? Como que está? É em questão vamos colocar em questão de ser só mulher, então eu acho que dá mais segurança. Mas mulher também é muito mais complexa tem maior dificuldade do que homem, né? Mas assim, entre aspas, é um ambiente que tem criança, então onde que reprime, mesmo assim tem agressão, tem violência, mas pelo fato de ter criança, né? Então o pessoal lá tem uma responsabilidade maior. Então eu acredito que Então, eu gostaria de assinar também, porque para dar
descalço, não passa a mão no rosto. Eu tomo um cuidado, Você Rosana. sofreu um acidente? Eu machuquei aqui. Eu não vou nem te contar como foi, porque... Vou contar. Meu controle remoto para entrar em casa, acabou a bateria. Eu estava sem chave. Aí fui pular o muro. Para subir foi tudo bem. Para subir foi tudo bem, mas para descer... Esse foi um caso sério. Eu que estou assinando 10 vezes a mesma coisa. Não, é que são duas vídeos, né? Agora essa aqui é a terapia. Nossa, imagina a dor que deve ter sido na hora, né? Não, e assim, Você é caiu, ridículo. tomou? Ele ficou filmado. Né? Porque tem câmera de segurança. Nossa. Eu caí e eu acho que eu bati na caixa de corrida. Na hora que eu estava passando. Esse é eu. Pode me passar essa filmagem, porque se nada der certo, de repente eu fico rico. Se não vai fazer nada, você vai dar. Tá bom. Valeu. Obrigada. Dona, a hora que você quiser, a gente marca já. Nós vamos conversar sobre o novo orientador de você, tá? E vamos ver se a gente pega algum colega seu para te ajudar, né? Como orientador. Ou alguém que a gente conheça lá, ou que o Rubens conhece, que tem proximidade com todo mundo. Tá? Não conhece o Cleiton, né? Não. Cleiton é professor novo contratado, talvez ele seja legal também. Tá? Uhum. E quando a gente marca depois, o que a gente faz? Por telefone? O que você prefere? Deixa eu ver E-mail? quando que é bom. Amanhã de manhã eu vou estar por aqui. Amanhã depois do almoço você vai estar aqui. Então, Quando que é bom para você? Porque eu vou vir todo dia. é que vou ter que correr atrás de verbo para voltar aqui, entendeu? É que amanhã, eu lógico, com certeza eu queria, né? Amanhã. Amanhã está aqui? Então tá bom. Então amanhã você passa lá e fala comigo. Tá bom. Bom? Ok. Obrigado. Obrigada, Renata. Bom. Então, Faz a nossa conta. A conta de mais está é o 4,40, 8,80. 12, 13,60. Por dia, quanto dá? 13,60. 6, 7, 8. 12, 13, 14. 20 reais por dia, mais ou menos? Que dá mais, cara. 8, 9, 10, 11. Dá 21,40. Por dia. Isso. 21,40. Quando você vem pra cá. E Se for pra lá, pra lá vai dar 8,80. então Porque 4. todos os dias aqui dá uns 100 reais por semana. 5, 10. 10, 12. Quase. Peraí, Porque 21 e. eu já sei. 21,40 por 5. Dá R$107.
seja de manhã, Tá bom. na segunda-feira. Tá, obrigada. Então, daria 112, aí por mês dá 458. Então, vamos dividir, tá? Isso, aham, tá Alguém certo. você tem que vir, você vai conversar com o Renato. O que eu pensei, Orlando? Deixa eu ver se você acha que tá bom assim, mas vai depender da conversa que vocês vão ter aqui. Por exemplo, a partir da semana que vem, poderia talvez pensar alguma coisa já de você programar, por exemplo, vídeo. Porque assim, quando você estiver com tudo ajustado, talvez você possa usar mais o campo de São Paulo do que aqui, né? Mas nesse momento, pelo menos, que você tem que vir para secar cronograma, ajustar todos esses detalhes, talvez vai ficar talvez em 3 dias aqui, vamos falar, e 2 lá. Então, digamos que se a gente pudesse arredondar mais ou menos essa conta aí para uns R$100 por semana, já sobrando alguma coisa para Porque indo lá. Então, se tiver R$100 por semana, acho que você consegue inclusive almoçar, tá? Então, é porque por semana vai. Não, se você bom. vier todo dia para cá. Mas se você vier 3 dias agora e fica 2 em São Paulo, aí com R$100 ajudava. Não, já ajuda. É, só para mim ter que vir, poder trabalhar, para mim acho que já é um grande passo. Então, Suzana, eu posso falar, aproveita essa oportunidade que está surgindo de novo. Foca, segue em frente, esquece essas coisas, não fica remoendo, eu sei que te machuca, mas cada vez que a gente fica voltando, é como se arranca um pedaço da gente nas coisas, entendeu? Como ele falou, olha pra cima, foca que você vai ser um engenheiro desses 6 meses, entendeu? É isso que você tem que pensar, que você vai se formar, você vai arrumar um emprego, para você ter dignidade nessa vida, de você poder colocar tudo que você aprendeu para você, né? Para usar para as coisas, né? Porque a gente não é coitado nas coisas, ninguém é. Alguns têm mais oportunidade e outros têm mais dificuldade, digamos assim, né? E a gente tem que estar à frente disso. A gente já conversou sobre isso. Você sabe que eu também já passei dificuldade. A gente tem que olhar para frente, cada um, não dá para medir, cada um sofre, né? O coração de cada um sabe, né? Não dá para medir. A gente não pode ficar voltando nas coisas, porque cada vez que a gente volta, as coisas machucam a gente. Então, assim, a gente tem que. É uma ferida que você tem que deixar ela cicatrizar. E cada vez que você volta, você fica machucando, entendeu? Sim, mas por isso que eu falo, para mim é dolorido ouvir. Então, Porque, gente, para mim era muito simples, sabe? Eu estar dentro do albergue, dormir lá, vim aqui trabalhar e terminar. Entendeu? Assim, tá aqui em São Bernardo, não tem transporte, eu venho a pé. Oi? Então, mas é que nem. Não, sim, mas é que nem eu falei assim, 5 horas era pouco, diante do que eu estava passando. Então, mas não, é que eu comentei, ainda falei como é que chama? Eu falei eu implorei, falei com o Renato Giacomini, falei com o Edson, né, porque assim, eu estava tratando com vocês de uma coisa que vinha aqui, mas lá atrás eu estava com um grande problema, que ainda era a questão da moradia. Porque ainda eu falei assim, porque se eu tivesse, porque o Edson começou a me ajudar, eu falei, mas beleza, até essa ajuda vai me ajudar enquanto eu estou resolvendo com a defensoria, com os direitos humanos, a questão de eu voltar para o albergue. Porque eu voltando ali. Você voltou, mas não deu certo. Não, nesse semestre eu não voltei. Eu voltei já no outro vez. Não deu certo. Mas que não é. Por isso que eu falo. Agora que não deu certo, que a Rosana tem que ficar lá diante das injustiças. A mesma coisa. Eu estou lá no albergue lá, eles não usam máscara. Nossa, eu tenho filmado cada coisa. Tenho filmado todos os detalhes no albergue que eu estou. Gente, por isso que eu falo, para o rico não pode ser para o rico uma coisa e para o pobre outra. O vírus não discrimina o rico. O mínimo que é o básico comer. Mas o que acontece? Isso é uma questão de educação, você sabe, né? As pessoas não se atentam a isso. O pessoal, eu não vou dizer que é muito que é rico e muito pobre. Tem gente que tem ignorância mesmo. A pessoa é ignorante nas coisas. Ignorância é que desconhece as coisas, que não leva as coisas como deveria, né? Então, isso é uma questão de educação, você não pode forçar uma. Então, mas quando você está falando, por isso que eu sempre bati na tecla, quando você está falando do albergado, é uma coisa, a dificuldade da pessoa que comia lá de qualquer jeito, que divide comida, que tem essa cultura,
você tirar ali, quando está falando do albergado, é uma coisa. Quando está falando de uma gerência, entendeu? De uma gerência, aí você vai falar assim, tudo bem. Quando está falando ali da pessoa que está servindo, que às vezes só tem um segundo grau, né? Que está lá na faxina, também é uma coisa. Quando você vê que a gerência ali faz de conta, que finge, que ignora, ou seja, só coloca a máquina na frente da Rosana. Então, são situações que, sabe, que machuca a gente que não é... Que não... Você tem que focar, você tem que sair desse ambiente que não te faz bem. Então, é por isso que eu digo assim, gente, é uma coisa tão... Você vai conseguir ter o seu dinheiro, você vai ter outra situação, entendeu? Por isso que eu falo assim, é uma coisa muito simples, porque a gente não... Porque eu nunca quis pedir dinheiro para ninguém. Porque eu falo, eu só queria um lugar para dormir, você sabe? Para comer, me formar, já poderia ter formado fazia muito tempo. Você se formando agora no fim do ano, o que você vai fazer da sua vida? Eu vou trabalhar, não é trabalhar, né? Então, por isso que eu falo assim, minha vida está entendida, porque assim, são um monte de prejuízos, sabe? Se somar todos os prejuízos que eu tive, né? Questão de família, mesmo de trabalho, da oportunidade para essa coisa, mas eu não vou poder agarrar, né, nesse momento, por causa disso, porque eu tenho que também ganhar em cima para poder pagar a faculdade, você tem que pensar num trilhão de coisas. Mas eu falo assim, uma coisa muito simples. Você sabe, de você dormir num lugar, né, de você comer e você estudar. Você tem tudo isso muito, né, por isso eu falo, quando você está falando, eu falo assim, menino, não albergue aqui, né, eu chegava lá, a pessoa ia tomar, eu estaria sentar, eu colocava a cadeira para eu sentar. A pessoa que é drogada, a pessoa que comete crime e tal, então me dando tanto apoio, ajuda, você sabe? Eu tenho muitas gravações lá que eu fiz da minha última permanência que eu tive ali dentro do... Então, mas por isso eu digo assim, são coisas que, por isso que eu falo, para mim é muito ofensivo você ter que se calar e ver sua vida abaixo, você fala assim, num momento que porque quando você está... Você está se formando, tudo bem, tem a pressão, sim. Todo mundo dependendo da situação. Eu vi o pessoal na USP, eu também, o pessoal da minha sala também, né? Você tem toda uma pressão, mas você está naquele clima de comemoração, né? Você não está no clima. Agora você vai Né? Eu peço que Deus abençoe que eu consiga, né? E eu vou fazer a minha parte. Então, isso eu falo, faça. É por isso que eu... Porque olha, você vê que é uma convergência das pessoas que estão aqui querendo o seu bem. Ninguém está aqui com o intuito de tentar desculpa, de ferrar nem nada mesmo. Pelo contrário, cada vez que a gente vê que as coisas parecem que voltam, a gente também se sente frustrado, entende? Porque a gente quer que isso avança. Porque, quer dizer, eu fiquei um monte de tempo lá fazendo a simula, porque quando eu simulei a primeira vez, lá, então eu tive um entendimento para buscar. Aí eu, quando eu retorno, porque eu fiquei um semestre fora, eu tive que ir lá voltar, e a simulação é diferente, você está com uma cabeça mais ali avançada, né? Por isso eu falei assim para o professor Renato, né? Quer que eu abra o meu computador, mostra, eu fiz toda a simulação escrevendo, né? O entendimento, entendeu? Mas são coisas que não faz parte do corpo. Não, sim, eu entendo a parte dele. Isso é uma questão de da instituição. Não, sim, eu entendi. Se você não tiver nada que comprove que você fez, você tem que depositar, você tem que entregar, não tem que a gente possa fazer então, nada. não, eu entendi, mas ou seja, eu tenho todo um, por isso eu falo, às vezes é todo um rascunho, eu fui lá, né, eu fui escrevendo, né? Aí você chega, aí quando você vai ali, você vai visitar, você vai escrever o TCC, aí você vai chegar lá, eu peguei um livro tal, que eu peguei aquela referência, que eu li aquele artigo, você vai começar a escrever. Não, é porque o fulano de tal, né, a escola fez, está não sei da onde, desde não sei de quando, você pega lá a referência e escreve ali a referência. Então tem todo esse. Aí, foi nessa mesma época, a minha cabeça um turbulhão por eu não ter onde que eu ter sido jogado no meio da rua. Então por que eu falei que eu falei pro Renato Giacomini? Que eu falei assim, olha, a Michelle me fez o cronograma que eu pedi assim para ela, né? Então ela colocou o tempo. Aí eu falei assim, não vou conseguir atender. Então assim, eu preciso. Mas agora nós estamos falando de semestre, né? Sim, a coisa foi Eu fiz a questão de comentar isso, porque a gente pode escrever sem
tempo. De esperar, olha, agora para ela não vai porque ela não tem o transporte. Isso. Então eu agradeço muito. Então, Né? vamos olhar todos os aspectos do que precisa, entendeu? Para que, assim, não deixar faltar nada. Sim. Tá? Agora, assim, só que tem uma coisa que você vai precisar se comprometer com essas coisas, Dani. Dizer quem vai ser seu orientador, eu não sei, criar uma empatia com essa situação, resolver, talvez passar por cima de algumas coisas que eu sei que você é muito perfeccionista, né? Que às vezes você quer aquilo muito certinho, e às vezes a gente tem que seguir. Então, mas é por isso que eu falei, eu comentei ali com ele, sobre a questão da separação de voz, da mistura gaussiana. Sim, mas é que nem você fala, eu estou falando com um doutor, né? Estou falando com um doutor, ele falou, eu não sei separar, ele me dá um artigo, aí depois que você entende que você vai ver, não, mas na GNM você consegue treinar, fazer, né, um treinamento profundo, você tem forma de separar. Aí, tipo assim, a Fei separou, trabalhou com um robô, fez a separação de voz. O Parada, ele tinha também para mim, tinha comentado comigo do microfone array, né, que ele fez na tese dele. Né? Então, aí por isso eu falei que você vai juntando as peças, então você não foi atendido. Eu poderia. Tudo bem, eu fico feliz em descobrir coisas sozinha. Eu fico, entendeu? Porque você aprende também mais do que a pessoa já vem e traga a mensagem para você. Então, quando você busca, você coloca um conteúdo totalmente sólido. Então, eu fico totalmente assim, feliz. Mas o que você tem é isso que gera tempo. Eu falei assim, eu comentei da outra vez, dessa última reunião, aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer, tá bem, deixa. Mas dessa vez, por isso que eu falei, já vi que não ia dar tempo. E pela questão de você estar de preocupação, de estar correndo atrás de coisas que não estão fixas. Então, agora vamos focar vamos focar nesse método, já está no início. Olha, você já está uma semana, aqui na frente, vamos falar assim. Bom, você está nos dias, né? Vamos falar que vai acertar a questão do cronograma, tudo. Está começando a Sim, eu agradeço até, entendeu? Para eu poder estar aqui. Eu acabei de ir lá, agora ela está combinando com o Renato, ela vem a partir de amanhã, se ela vai usar uma sala ou não. Já posso pedir autorização da sala? Pode, eu venho. Então, já pedi para ele que, independente de você ter formalizado ou não a sua matrícula, a gente já vai deixar autorização. Então, o que eu vou te pedir, Duda? Me manda essa carta. Então, assim, peraí, deixa eu falar um importante, ó. Você falou para citar os débitos, citar a bolsa, o que tem mais que tem feito no Almeida? A parte financeira é essa. Aí você vai saber conduzir. Não, se tem um mais importante, tem mais alguma coisa importante? Eu falei, a gente tem duas situações. Você tem que fazer a sua matrícula. Para você fazer a sua matrícula, você tem que estar com a parte financeira resolvida e você tem que ter uma bolsa. Você tem que pagar a matrícula, você não consegue. Então, essa é a parte importante para a gente startar a sua matrícula. Certo. Tá? Então, a gente vai precisar fazer. Aí você vindo amanhã, então vai combinar os detalhes com o professor Renato, eu só vou te pedir o seguinte, quando você acertar com ele, você vai me liga, passa aqui, manda e-mail, como você achar melhor. Você vai, eu entro 1h amanhã, tá? Amanhã entra 10. Hoje tem que ir a 1. Como eu estou ficando faculdade de manhã, né? Hoje eu entrei a 1 e vou ficar até às 10 da noite. Então, se você me mandar até umas 9h30, eu consigo resolver isso. Eu vou fazer hoje aqui o e-mail. Tá. Se quiser ficar aqui na sala. Eles comentaram para. Eu vou em qualquer lugar também, não vou colocar, né? Eu vou no CLE ou vou na biblioteca, vou num lugarzinho. Tá. Quando você quiser, amanhã ajustado com o professor Renato, você vai acertar com ele, olha, eu já vi com ele, eu vou vir então de segunda, quarta e sexta aqui, ou segunda, terça e quarta, talvez nessa semana agora, segunda, terça e quarta eu venho aqui, vou ficar das 8 às 20, por exemplo, que também não é bom você sair daqui muito tarde, né? Até você chegar lá, né? Certo. Então, você vai me dizer o horário, você manda um e-mail para a gente para falar o horário, os dias que você ajustou para vir para cá e os dias que você vai estar no Campo São Paulo. Eu preciso dessa informação para a gente saber que sala que você vai estar para você ter autorização de você pegar a chave aqui e lá em São Paulo. Certo. Então, eu preciso que você mandar isso. Essa carta da bolsa, o quanto antes, hoje. Eu vou mandar hoje, isso daqui. E amanhã, quando você acertar esses detalhes com o professor Renato, eu preciso que você informe para a gente poder fazer as autorizações. Tá, ok. Aí eu te informo meio. Manda por e-mail. Tá bom, eu te coloco para mim.
Tá, deixa eu só comentar a última coisa, informalmente. Para você ter uma ideia, eu até comentei com o Renato, né? Tem Jansel, que é um aluno, que ele é funcionário do TRE, né? E ele está fazendo mestrado, né? E você tem uma ideia, estou desde o semestre passado, né? Tipo, ajudando, né, ele na parte do mestrado. Ele assistiu o meu vídeo, né? E aí ele falou assim, se eu não tinha um trabalho escrito, né, para fora, que ele pudesse referenciar. Aí, nessa semana ainda, se tem uma ideia passada, né, ele veio assim, né, me pergunta, a gente cresce também, porque ele também tem outras visões e tal, né? Isso é uma grande troca. E aí ele pegou e falou assim, não, então, eu falei assim, eu parei com tudo, né? Se eu puder ajudar, mas eu não estou mais mexendo com nada. Eu falei assim, mas não tira o seu vídeo do YouTube, não? Eu preciso dele. Porque eu vou referenciar ele. Ele falou assim, estou tirando informação dele e eu vou referenciar. Então, né? você tem Tá bom. Uhum. Porque a caneta também, né? Isso é importante, né? Sim. Você tem uma pessoa que está cursando uma pós-graduação. O mestrado ele está fazendo. Então, isso vai ajudar você como referência. Eu assim, fiquei muito assim, feliz. Né? Sim. E você sabe, é que nem eu falo assim, né? Então ele busca, porque assim, eu tenho conversado também, que vem da parte do IC, eu consegui um programa, né, com um doutor, né, e eu consegui um programa para poder fazer simulações e tal, não sei o quê. E aí tem um grupo no Facebook que o pessoal troca, assim, as ideias. Então, assim, eu assisti um vídeo na Embrapa, né, sobre a parte de ar-condicionado. Aí eu estava vendo, assim, porque, assim como eu gosto de saber informação, eu gosto de estudar, os meus olhos, assim, brilham muito quando, assim, eu estou conversando com uma pessoa que eu percebo que conhece muito o assunto. E aí você tem essa necessidade, sabe, de você estar conversando, porque... De fazer entender, né? Isso. É porque para mim tem coisa que você começa a Não, entende. Mas assim, é muito... uma coisa que eu percebi de doutor, ele tem tanta... Uma coisa que eu percebi de doutor tem tanta informação que ele quer te passar um rio uma enxurrada de informações para você. E ele fica feliz por isso. Né? E eu adoro. Então, mas os bons gostam. Eu percebi que realmente os bons gostam. Você cresce, ele cresce. Sim, esses bons. Tanto que eu estava comentando. Eu tenho um professor Miguel lá na USP, quando eu estava fazendo aulas online. E aí ele iria falar sobre... Eu fiquei muito frustrada diante das situações que eu estava passando. Mas o professor Miguel, ele pegou e falou assim, né, eu peguei, ele estava dando, né, ele falou que ia falar sobre GNM. Ele falou, não, Rosana, quando eu estiver falando sobre GNM, você vem fazer um jogral comigo, né, vem, apresenta alguma coisa, tal, não sei o quê. Infelizmente, eu não consegui... Acessar. Eu não consegui preparar a aula diante da situação que eu estava no meio da rua. Né? Então, assim, um professor, e esse Miguel, gente, ele dá uma aula, assim, né? Parece que ele quer arrancar a tripas de corações para jogar ali, para te apresentar, então você fica muito, assim, feliz. Aí depois ele chamar você para poder apresentar, entendeu? Te ouvir, entendeu? Então, assim, é gratificante, né? Então, assim, isso que eu falo, eu quero ser criticada, né? Eu quero ter oportunidade de mostrar, não exibir, né? Colocar aquilo que você sabe. Agora que eu vou assistir. Então a gente, eu gosto. Então, sabe, você quer colocar, né? E eu falo assim, quando os grandes te criticam porque ele está te direcionando.
Isso, mas ele está pessoando para frente, né? Porque a gente fala assim, né? A pessoa que realmente faz, se parece que você tentou, eu vejo, converso muito com o doutorando, com o pessoal mesmo, eles fizeram o melhor, aí veio a pessoa, não, se você conseguir, se você fez realmente, você consegue enxergar essa crítica, né? Que sempre pode ser melhor, né? Agarre essa situação, finaliza e segue o programa. Faça essa parte. Eu acho que vai ficar legal assim agora, tendo ponto a ponto, que um faz, outro entrega, outro faz, outro entrega, porque assim, e é um modo também de ter um acompanhamento tanto de perto como do Sr. Renato como da reitoria, para ver o feedback, como isso está acontecendo. Né? Porque isso tem que evoluir. No fim do ano, você tem que estar com essa Sim, que é o que eu mais, é o que eu mais quero. Tá bom? Então amanhã manda esse hoje e amanhã Tá. quando você Eu já vou lá tiver, escrever. quando você tiver Vou falar com o Renato, eu mando e-mail, qualquer coisa, se você já me dá um toque, eu venho aqui. avisar, porque como vai ser contra São Paulo também, eu preciso avisar lá. Tá bom, obrigada. Eu posso pegar um pouquinho de café? Deve sim. Se você puder me ensinar. Eu vi tudo. Eu te dei, obrigada. Cafézinho no frio Eu já gosto de qualquer outro jeito. Eu agora não estou podendo tomar, fico com vontade, mas Tá problema no estômago? tô com problema no estômago, aí já vi. Nem todo mundo, eu já vi já pessoas que tem problema. Eu sou viciada em café, então eu fico olhando e falo, meu Deus, queria tomar um pouquinho, sentir só o cheirinho. Tem uma amiga minha que ela não gosta do cheiro do café, eu não acredito. É cada um, ela não. O cheiro é melhor do que o sabor ainda. Eu falei, eu não gosto de fazer porque você não sente o cheiro. Você quer pegar um banana? Tá bem? Pegar Colherzinha aqui. Eu vou lá pra fora, porque aí eu vou sentar nossa. Eu tô com uma gripe, viu? Eu não vou dar pra você como é que é testado. Mas esse que tá corona, nossa, eu não vou te dar, viu? Você vai ter que trabalhar. Qual é o seu nome? Débora. Você tá o nome da minha irmã, viu? Obrigada. Não é inglês.